Boa noite, boa noite. MMA Brazuca, Pitu, grande Pitu. Hoje vamos ter uma live de mão pesada. Pedro Munhoz. Vai ser de mão pesada mesmo. Cleico Nego, é isso? Boa noite para todo mundo. Pedro Munhoz já está na área, já mandou aqui. Vou trazer ele, gente. Vou trazer logo. Que aí a gente já começa esse bate-papo já, gente. Pedro Munhoz. Pedroca! Grande mestre. Como é que você tá, negão? Tranquilidade, tranquilidade. Dando aqui só uma boa noite para a galera que está chegando aqui. Augusto. Show de bola, show de bola. Dá uns minutinhos. Tem um pessoal teu aqui também, deve estar entrando aqui agora. Sim, Marcelo. Sim, dá uns minutinhos pra galera. Baltazar, Vitinho. Paida. Wesley. Tem a galera entrando aí. Tem já uma galera aqui chegando. Aí, tá falando com você. Gustavo, boa noite. Tem um pessoal aí já chegando. Tá a galera Carnica. falando aí do Volney. Pessoal do São Paulo todo entrando aí. Baltazar, Pedrinho do Volney. Valeu, Bruno. Fera braba do valor. É verdade, Carnica. É verdade, isso é verdade. Eu assino aí. Tem um pessoal aqui, tem Raidun, tem um Raidun aqui também. Tá aí, Pedrinho do quê? Oni. É isso? Volney, era uma escola. Volney, então tá bem. Volney é a escola que eu fiz parte do ensino fundamental e médio. Que maneiro. Colégio, lá tem uma galera aí que tá escrevendo aí, tava falando da época do Volney, era a escola que nós estudávamos. Pô, essas histórias todas a gente vai daqui a pouquinho a gente vai contar aí. Jeremy, how you doing? Aí, ó, o Pitu aí, essa dupla é sinistra. São Paulo na área, Zona Leste. Aí, Pitu na área, meu amigo. Então, Pedro, primeiro de tudo, agradecer demais de você ter aceitado esse convite. Porra, muito obrigado. Porra, é um prazer, uma honra. Falando isso sem ganhar crédito, porque eu não preciso, a gente é amigo, entendeu? Mas, porra, de ter o teu tempo aí, disponibilizado o teu tempo aí para você entrar e conversar com a gente. Então, eu queria que você já, a princípio, já desse uma... E aí, Falcão? Você já desse Falcão, gente, sangue bom pra caramba. Você desse uma... Da onde você veio, um pouco da tua infância, do lugar onde você nasceu... Essas coisas assim, para o pessoal conhecer você um pouquinho mais. Show de bola, show de bola. Primeiramente, mestre, é uma satisfação, uma honra aqui estar podendo estar dividindo esse espaço também com o senhor. Como as pessoas não sabem, aqui na live a gente tem uma relação de não só de coach e treinador, mas sim a gente conversa de coisas do dia a dia, intimidade, de família, de crescimento, entendeu? A gente sabe o poder da positividade, algumas coisas que além da luta em si, outra pessoa também que tem experiência, viveu o mundo do MMA, vive o mundo do MMA, né? Nós vemos hoje em dia muitos treinadores que sim, eles não duvido da história deles ter competido e tal, mas assim, a gente vê as pessoas que fizeram parte do MMA, do MMA, pioneiro do esporte, né? E o esporte chegou no nível que está hoje e vai chegar ainda muito mais ainda na frente por vocês que fizeram isso lá atrás, com o esporte que virou o esporte do MMA hoje em dia. São pessoas que, igual vocês, que acreditaram, colocaram na reta, tinha uma modalidade ali que na MMA antigamente é um pouco diferente do MMA hoje em dia. Não vale tudo, né?
era uma coisa assim também bem honrosa também, você ir lá e defender a sua modalidade, outra pessoa. Então, tipo assim, não tinha tanta parte financeira, mas tinha bastante ali o orgulho da equipe de defender a escola, a arte marcial. Isso daí, Beleza. eu cresci assistindo documentários assim, quando eu encontrava. Ficava acordado a altas horas da noite para assistir o Passando a Guarda na época, que o Joinha fazia um pouco dessa parte de trás aí da galera, do MMA, da escola antiga, né? Então, isso daí também é um outro motivo da minha vinda para os Estados Unidos, morando na Califórnia durante muitos anos, ter vindo aqui para a América Top Team, aqui no sul da Flórida, porque eu estava. Eu sempre me preparo para o melhor. Então, se eu posso fazer parte de uma equipe que vai me projetar para um futuro melhor, e eu posso sempre vendo o meu lado profissional, onde eu posso crescer, onde eu posso ter uma maior diversidade de treino, uma equipe profissional por trás, um lugar que a gente faça um trabalho profissional num lugar só, não que todo mundo não falando que treinando com vários treinadores eram bom, mas quando você minimiza isso para uma equipe de ponta, como a América Top Team então a gente tem o trabalho por trás disso, então isso se torna assim, cada peça do xadrez que mexe ali e a gente está mexendo para o lugar certo. E é isso que eu gostei. E para mim é uma honra também estar aqui, dividindo esse tempo aí e esclarecendo algumas perguntas aí no decorrer da noite para a galera. Mestre, estar aqui também, a satisfação é minha de ter Pedro, vou te aceito falar que isso o aí que você convite. falou já é um elogio, mas vindo de você, sem média nenhuma, mais ainda. Que, porra, a gente trabalhar junto, meu amigo, isso não é trabalho, é um prazer. É um prazer. São poucos que a gente tem, na verdade, além do prazer do trabalhar, mas a satisfação de ter uma amizade que sai completamente fora do treinador e lutador, que é o nosso caso. A gente é amigo fora daqui. E Com vai continuar certeza. sendo amigo. Quando isso aqui acabar, a gente ainda vai continuar sendo amigo. Então, isso que é o mais Com importante. certeza. Isso daí eu sempre também nos lugares que eu fiz parte assim, eu sempre tentei extrair o melhor das pessoas e ser a minha melhor versão também que eu poderia ser, porque no final das contas, né, esse elo que a gente faz um com o outro, a amizade, o respeito, isso daí é algo que dinheiro O não resto da compra, vida que a gente título, carrega. título não compra, é coisa assim mesmo né? Coisa que a gente carrega para o resto da nossa vida. Com certeza. Então, vamos lá. Pouquinho de Pedro, infância, veio da onde? Eu cresci eu nasci no bairro do Piranga, isso daí é em São Paulo. Ah, Minha infância, meu pai bem, me teve bem novo. Meu pai era um cara que meus pais trabalham para o governo, eles se conheceram no governo do estado de São Paulo, são funcionários públicos. Eu nasci ali praticamente, quando eu nasci tinha creche, depois tinha todo assim um reparo da escola, porque como é um edifício com muitos empregados do governo, então o próprio governo sediava uma escola ali privada ali. Então, como meus pais trabalhavam no mesmo lugar, se conheceram lá, casaram, então eu cresci meio que nesse sistema assim, escola o tempo todo, né? Então eu chegava, eu tinha uma escola de manhã e dali da escola eu ia para uma outra modalidade. A primeira escola que nós tínhamos bastante desenvolvimento, tinha parquinhas, escolas na época, trepa-trepa, a gente jogava bola, então era uma coisa assim totalmente diferente do dia de hoje, né? Que as crianças hoje em dia, nós temos filhos, nós sabem quanto fácil é o acesso de um device. Então, com isso, na minha época da minha adolescência, mais ou menos quando eu estava com uns 12, 13 anos, eu tinha feito karatê algumas vezes, umas duas, três vezes, eu tinha feito karatê, porque os filmes do Jean-Claude Van Damme eram os filmes que, com meus 4, 5 anos de idade, começou a me dar um estralo e eu comecei a ver ali que era algo que eu me interessava bastante. Meu pai sempre jogou bola, sempre foi muito fã, né, do esporte, do futebol, sempre me incentivou, mas os filmes do Van Damme foi algo que sempre me chamava a atenção. Então, a partir dos meus 5 anos de idade, comecei a fazer karatê. Fiz karatê dos meus 5 aos 7. Aí eu parei, fiquei um período jogando bola, depois fiz karatê de novo, mais ou menos dos meus 12 aos 13 anos, quando eu conheci o jiu-jitsu, através do UFC 1, 2, 3, Royce Gracie,
Ai, meu pai aí falando aí, ó, Gilson Munhoz, Joe Rambo. Filme do... Eu acabei de ver isso. Eu ia falar, mas eu não queria interromper. Eu falei, pô, eu não posso interromper para falar isso. A Falei, John gente, Rambo. a gente também Ele é muito curtia, gente boa, muito gente boa. também a gente curtia muito também o filme dos Rambo. Esses dias estava passando na televisão, me deu um flashback da minha infância também. Eram as coisas que eu sempre gostei de luta, sempre gostei de guerra. E de Aí a morder, gente, e de morder. aí Acaba, a gente acaba a juntou, frase, Pedro, acaba a frase. aí a gente Eu juntou gostava de o luta, útil, de guerra e de morder. aí a gente Ah, juntou o útil com o agradável exatamente. viu isso de profissão. Então, voltando. Então, eu gostava muito desses filmes de ações e principalmente os filmes do Van Damme. Filmes do Van Damme que me marcaram na época foram os Kickboxer 1, 2, 3 e o Bloodsport. Bloodsport, que no Brasil era o Dragão Branco. Ah, eu lembro disso, eu O lembro Dragão disso. Branco. E aqui nos Estados Unidos, esse mesmo filme é o Bloodsport, que é bem conhecido aqui. Então, nesse daí, eu achava muito legal. Eu achava muito legal de criança. Eu comprava aqueles bonequinhos de ação, meu pai comprava para mim, colocava eles para brigar na caixa de pizza que sobrava, ficava ali, a caixa de pizza virava ao contrário, então já era uma espécie de um octagon. Já Eu fazia ficava ali já. Então, eu acredito que o poder da mente é algo também que é muito forte. Você vê, que você sente ali. Muitos pensadores grandes aqui, se eu for te falar nomes aqui, ah, grande, como o mais novo na história, Tony Robbins, que ele é muito grande nessa parada que se você vê, se você sente, então Visualiza, lógico. você acredita. Então acho que foi também algo muito grande assim do que a minha visão que eu tinha já a partir desse momento. Até então, levando mais para o lado lúdico, bem criança, adolescente e tal, conheci o jiu-jitsu. Então foi algo assim, quando eu conheci jiu-jitsu, falei, pô, jiu-jitsu, já tinha já escutado judô, já tinha praticado já há algum tempo, karatê, mas jiu-jitsu foi algo para mim que eu nunca tinha ouvido falar. E como eu já brigava, eu já tinha feito karatê bastante tempo, brigava às vezes na escola, na rua, então, assim, eu achei bem interessante essa modalidade que era mais voltada para o chão. Achei muito interessante, entendeu? E cheguei a competir também karatê nesse período. Ah, a gente morava num bairro ali, que a escola ali, a gente tinha muitos moleques de diferentes partes ali do bairro, a gente sempre batia a cabeça ali, e a gente saía na porrada direto também. No caminho para a escola já era uma porrada, no caminho de volta era outra. Não poderia ser diferente com Pedro. Não poderia ser diferente com Pedro. Se não Era, acontecesse a porrada, eu ia falar, porra, Pedro, tem alguma coisa acontecendo nessa história, tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa, conta esse negócio direito, porra. era porrada para ir para a escola, era porrada para voltar. Aí eu achei muito legal o jiu-jitsu. Aí eu conheci um cara que estava morando próximo ali do meu bairro, e ele era faixa roxa de jiu-jitsu, e ele viu minha camiseta escrito karatê atrás. A gente estava na rua com os moleques conversando. Ele falou, pô, você faz karatê? Eu falo, pô, faço karatê já faz um tempo. Ele falou, pô, eu sou faixa roxa de jiu-jitsu, vamos treinar jiu-jitsu na minha casa. Aí a gente foi para uma quadra de futebol, ficou treinando durante um período lá. Ele me levou para treinar na academia que ele treinava, que era no centro de São Paulo, que era longe da onde eu morava, Zona Leste. Aos sábados eu ia. Logo nós encontramos uma academia próxima do meu bairro, que foi minha primeira academia de jiu-jitsu, foi a Godoy Macaco. Foi em 1999, liderada pelo Jorge Patino Macaco e o Roberto Godoy, que são dois pioneiros do MMA Conheço, paulista, conheço os dois. São muito gente boa. Muito gente dois, boa. dois pioneiros old school do MMA paulista. Eu tive um pouco ali a felicidade na adolescência de conhecê-los, como a Godoy Macaco que eu treinava na época era uma matriz, era uma filial da matriz, então tinha aula com outros faixa pretas. E com o Macaco e o Godoy eles faziam visitas diferentes. Aí a Godoy Macaco quebrou. Eu, faixa azul de jiu-jitsu, já estava já encantado com jiu-jitsu, já tinha ganhado já paulista de juvenil, já tinha ganhado, sendo juvenil, tinha ganhado uns paulistas de adulto de faixa azul. E aí quebrou a Godoy Macaco
E aí, nesse período, tinha conhecido alguns amigos, já feito alguns amigos no cenário do jiu-jitsu em São Paulo, e um deles me convidou para treinar na academia do Marco Barbosinha, no Sei quem qual, é. Marco Barbosinha, no qual da faixa azul, eu me graduei faixa roxa, faixa marrom, faixa preta com ele em 2007. E esse é o meu mestre, ele foi o que me graduou a faixa preta. E nesse período de jiu-jitsu, entre a minha faixa roxa, eu comecei a treinar boxe, eu tinha vindo um pouco do karatê, fui pro jiu-jitsu. Aí no jiu-jitsu perdi algumas lutas ali pro detalhe, e aí eu queria algum esporte que eu poderia ter mais contundência, além de eu só poder trabalhar no jiu-jitsu. Achei muito legal essa ideia. Aí comecei a fazer boxe aos 17 anos, com um lutador muito bom na época, o Peter Venâncio, até aquele conhecido no cenário mundial do boxe brasileiro. Inclusive eu e meu pai, que está aqui na live, aqui, nós fazíamos aula com ele lá numa academia próxima à nossa casa. E nisso daí eu fui continuando no jiu-jitsu ao mesmo tempo. Me formei em educação física em 2008. Em 2007 comecei a treinar Muay Thai. Em 2009 fiz minha primeira luta profissional em São Paulo. Tinha lutado O com... que que você treinava o Muay Thai? Já teve aqui esse professor. Comecei a treinar Muay Thai com Moisés Gibi. Gibi, Gibi, exatamente. Gibi, também um nome também pioneiro do Muay Thai Ele teve aqui na brasileiro. TT. Teve na Teve? TT Exatamente. três, quatro vezes. Pioneiro do Muay Thai brasileiro internacional. Foi assim, na época dele, foi um dos poucos brasileiros que lutou na Superliga, que era um evento que os europeus, tailandês, francês e alguns brasileiros lutaram nesse evento. Inclusive, o Catel, da mesma época, competiu esses mesmos Exatamente. eventos, bem parecido também. Também um treinador também que a gente tem a felicidade de ser um cara top de linha e ter ele a nossa equipe também. Isso daí é algo... Como eu gosto do kickbox, né? Então eu sempre acompanhei, mesmo competindo no jiu-jitsu, azul, roxo, eu sempre assistia muita luta de kickbox. Ficava acordado altas horas para assistir na época do K1, que era só kickbox, eles trocavam porrada ali um do lado do outro e eu ficava fascinado com essas lutas, treinando jiu-jitsu. Então isso daí foi o empenho que eu tive para querer lutar MMA. Então muitas pessoas que eles imigram para o MMA, no caso do jiu-jitsu, naquela época, depois que ganhava o mundial, virava faixa preta, mas chegava no MMA cru de porrada. Eu não. Eu ali no período de faixa azul, de faixa roxa, eu falei, pô, tá na hora de começar a fazer um boxe. Fiz umas lutas amadoras de boxe. Aí depois de um período também tinha uns cubanos lá que ficaram depois do Pan-Americano no Brasil, em São Paulo. Nós começamos a fazer wrestling. Foi quando tive meu primeiro contato com wrestling. Foi com o cubano Eugênio Fuentes, que inclusive hoje em dia está de volta em Miami. Então, assim, eu tive assim, um prazer de praticar os esportes de combate que são bem ligados com o MMA, assim, desde da minha adolescência, pela essa curiosidade que eu tinha do esporte e de querer sempre, aqui ó, o Ivan falando, grande Peter Venâncio, lendário. É verdade. O cara foi história também do boxe brasileiro no cenário mundial, sem dúvida. Foi O que muito mais sério. interessante é que você já tinha numa idade não tinha muita idade, você já tinha uma visão de mistura, de misturar as coisas, de tentar, já falo, pô, eu preciso encaixar uma coisa na outra. Porque, Né? Isso é super interessante. porque eu percebia que a galera que treinava jiu-jitsu, os caras treinavam jiu-jitsu o dia inteiro, e chegava uma hora que eu comecei a treinar mais sem kimono, então eu já não queria mais colocar o kimono, queria treinar mais sem kimono, mas na época não tinha muita competição sem kimono, ficava assistindo o programa do Joinha passando a guarda, vários campeonatos sem kimono nos Estados Unidos. Aí eu botei aquilo na minha cabeça, falei, pô, quero ir para os Estados Unidos. Sem kimono, ninguém treina sem kimono aqui, ninguém luta sem kimono, quero ir para os Estados Unidos. Aí o meu pai conseguiu um esquema para eu poder fazer faculdade, no qual nós íamos pagar um preço bem acessível. E aí ele conversou comigo e falou, pô, primeiro que você não se forma, faz uma parada que você acha legal, que eu sempre gostei, sempre achei legal o esporte, porque eu queria já vazar, acabei a escola, já queria vazar, queria ir embora para os Estados Unidos com 18 anos, queria competir aqui, eu queria lutar MMA aqui,
sabia que tinha uma escola de wrestling boa, também eu queria me empenhar no meu wrestling, porque no Brasil eu ganhei alguns campeonatos nacionais, ganhei 2 brasileiros. No Mundial, que eu queria sempre chegar ali, nunca medalhei, sempre por detalhe ali. Então aí já logo já meio que falei, pô, quer saber? Eu acho que essa parada é mais pra mim. Aí eu comecei a focar no MMA, já tava já treinando já boxe na época, enquanto a galera fazia 2, 3 treinos de jiu-jitsu, eu fazia um jiu-jitsu, boxe e ia treinar Muay Thai. Então assim, o meu tudo indicava ali que a minha parada ia me dar melhor no MMA. Mas aí o jiu-jitsu me ajudou muito em relação à competição, mentalidade, porque esses dias eu estava contando mais ou menos de cabeça quantas lutas que eu fiz jiu-jitsu. Não competi muito comparado com muitos caras aí que treinam hoje em dia, mas mais ou menos 400 lutas de jiu-jitsu eu fiz em competição. Então isso daí é um certo treinamento para o cérebro saber Com certeza. como o corpo se sente, entendeu? É muita experiência ali. Meu pai sabe, muita experiência, tirando peso, chegando em casa ali, porque jiu-jitsu é pesou, lutou. Então, sempre na adolescência, galera da escola na época, se encontrando em bar, em posto, e nunca me foi minha parada. Minha parada eu queria treinar jiu-jitsu o dia inteiro. Se eu não estava na escola, estava treinando jiu-jitsu. Foi uma coisa também que me afastou um pouco de uns tipos de amizade que queriam mais, tipo, uma vida mais lúdica, mais sair, bar, balada. O jiu-jitsu me deu muito foco. Eu chegava em casa, treinava, chegava à noite, eu queria descansar, assistir tape de jiu-jitsu, ou se não de kickbox, dormia no dia seguinte, bora, porrada de novo. Até para dizer, dar uma clareada no tudo que você está falando, para as pessoas que não conhecem o Pedro, eu vou até trazer uma coisa bem. Não chega a ser íntimo, não, mas é uma coisa que é mais interno, é mais da gente que está junto. O Pedro é o tipo do lutador que você pode chegar lá 5 minutos antes da luta, que não tem problema nenhum. Você pode chegar lá só 5 minutos antes, vir fazer o corner, já sabe o que vai fazer. Não tem problema de cortar peso, não tem problema da semana, não tem problema de. Não tem apurrinhação, não tem encheção de saco, não tem reclamação, não tem choramingo, não tem porra nenhuma. É tudo no seu devido lugar, na sua hora certa. Talvez seja um, dois poucos que eu conheço que dá trabalho zero. Que não tem essa. Não, pode ir lá fazer, pode ir lá dormir, pode ir lá ler, volta daqui a pouco, não tem problema. Não tem negócio de mau humor. Né? Fica só um pouquinho ali, né, com um pino para dentro na colheira, que se deixar encostar em outro. Como eu já conheço, não pode deixar encostar muito, mas se tiver uma distância, está tudo tranquilo. Não é verdade, Pedro? É verdade, não, mas é organização, né? A sua mãe aí, sua mãe Organização. tá aí, sua mãe tá aí, sua mãe Minha chegou mãe tá agora. aí. Tá aí, oi, mãe, beijão. Obrigado aí por comparecer, mãe. Beijão. Eu acredito que a organização, a disciplina é fator, assim, é um requisito muito grande É o mais importante, Pedro, é o mais importante. para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, entendeu? E outra coisa, uma coisa que eu venho aprendendo muito também, através dos livros, matérias que nós temos acesso hoje em dia, a pessoa, em português, não sei como se fala em português a pessoa ser accountable para suas próprias responsabilidades. Ser responsável, ela poder contar, ela assumir responsabilidade. Porque hoje em dia, uma coisa tão difícil que a gente encontra são as pessoas que assumam as responsabilidades. Porque, não, o que é isso? Não foca o problema em si, o problema das pessoas é sempre o que estão ao redor, mas o problema nunca é ela. O problema, quando o Pedro fala de Paulo, Pedro está falando mais de Pedro do que de Paulo. É verdade. E é uma coisa que eu acho bem importante, é cada um saber o papel, ter a disciplina e a organização e o profissionalismo. Porque hoje em dia, no evento que a gente luta, no nível que a gente luta, até pelo dinheiro que a gente recebemos também, isso daí é profissionalismo puro. Então eu não posso chegar lá e fazer um trabalho além do que o trabalho que estou sendo pago para ser feito. Com certeza, com certeza. Não, né, mas eu sempre, desde que a gente trabalha junto, a gente está junto, eu sempre, né, eu vou para, a gente viaja junto, eu sei que, meu amigo, não tem coisa errada. Então, tudo planejado, tudo combinado, tudo na sua hora, o peso, o treino, tudo, a comida. Então, bicho, isso sem dúvida nenhuma, faz com que o processo seja uma coisa suave.
com certeza. Não, com certeza. E eu também é um momento ali, a gente está falando de perda de peso, é um momento ali que eu uso ali também, muito ali de autorreflexão. Ali é também como eu faço a minha meditação ali, eu preparo, já sei mais ou menos o que eu vou passar e eu vou passar por aquilo ali. E eu acredito que se quanto mais esforço eu fizer, mais duro será o processo. Então, quanto mais relaxado eu tiver e Com saber certeza. que eu vou passar por aquilo, e quanto mais relaxado eu estiver, o meu corpo vai responder isso de melhor maneira. O que eu demorar 1 hora e meia para bater o peso, eu vou bater em 30. E se eu demorar 3, 1 hora e meia. Isso aconteceu a última vez. Falei, não, tá tranquilo, a gente vai bater o peso essa hora, a gente vai bater tanto, a gente vai chegar no hotel tanto, a gente vai dormir às tanto. Tudo, 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 tudo. Aí o Shed, pô, você nunca erra, hein? É verdade, é verdade. É verdade. É muito tranquilo. Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Aliás, vou começar a fazer uma série de perguntas para você. Melhor luta. Eu sei que é difícil você falar para mim, porque a maioria das suas lutas o bicho pega mesmo. Mas a sua melhor luta até hoje. Ah, uma luta que eu fiquei orgulhoso da minha performance pelo fato de eu lutar contra um cara que era muito conhecido pelo condicionamento físico e eu fui lutei com ele, eu pressionei ele, eu puxei, não cansei e foi uma luta que nós saímos com a derrota, uma luta bem parelha, foi contra o Frank Edgar. Eu gostei muito dessa luta devido o resultado não ser o resultado que nós esperávamos, mas foi uma luta que depois que eu fiz uma análise por trás, eu falei, pô, eu lutei com um cara que o cara, ele é muito técnico. O cara, ele, pô, viu, a gente vê as lutas dele, vê a história do cara, vê o condicionamento físico, ele lutando a vida inteira só 5 rounds, porque só as lutas foram de lutas de campeão, um cara com um mindset de campeão, de lutar 5 rounds, e eu cheguei lá, esqueci com quem era o cara que eu ia lutar, na hora ali eu queria devorar ele, foi um dos problemas também que eu acho que eu fui com vontade para cima, devia ter tinha que ter deixado um pouco a gaiolinha ali aberta, outros vãos ali para o passarinho sair, fechei, pressionei muito ele, entendeu? Não levei em consideração, eu queria muito ali mesmo tudo que a gente coloca no treino na hora da luta. Por motivos outros, foi uma luta bem para ele, não saímos com a vitória, mas foi uma luta que depois que eu fiz a análise, eu falei, pô, lutei 5 rounds, não cansei, dava para ter lutado acho que mais 5, e isso me mostrou que a evolução é constante, entendeu? Que eu poderia evoluir muito mais. Com certeza. Eu sei que eu sou suspeito a falar, dar uma opinião, porque você sabe que exatamente como é que eu vi a luta, eu não achei em nenhum momento que poderia ser até um empate. Eu achei que, na verdade, é, até não é muito ético, eu não seria educado dizer dessa maneira, mas eu acho que a derrota foi empurrada na gente por uma questão de credencial e quem é o Frank Edgar, tá entendendo? Não por resultado de luta. Essa é a minha opinião, sou eu que estou dizendo isso. Não achei e não assisti a luta mais de uma vez e não consegui pontuar a luta aonde você tivesse dado a ele a oportunidade de ganhar a luta. Não conseguia. Sinceramente não consegui, mas é o que é. É o que é. Um segundo, Querido mestre, só vou Arilés, acender a luz aqui. tá, não tem problema não. Não, turn the light on, please. Turn the light on, please. Turn the light on, love. Thank you. Não, eu entendo Então, você. Copiei todas as suas palavras, escutei tudo que você falou. Sim, foi ali, teve uma. Nós depois sentamos, analisei, depois com calma analisamos e vimos tudo, né? Nós sabemos o que aconteceu ali na luta. Mas assim, o mais importante disso daí que eu consegui ver o que eu poderia melhorar, isso daí, como todo com faço certeza. todas as lutas a luta que eu ganho, a luta que eu perco, entendeu? Isso daí sempre faz principalmente quando a gente perde, como a gente está num esporte competitivo, como a gente sempre está querendo chegar o mais próximo do objetivo possível, então esse passo para trás é um passo que todas as vezes que eu perdi, eu lembro que eu voltei com os arsenais mais fortes, porque naquele momento é aquela
pílula gigante de descer, mas quando desce, a gente faz a digestão daquilo, a gente começa a usar por lado positivo Com nosso certeza. de evoluir. Aprendizado. E eu me sinto, mesmo depois da minha última luta, me sinto que eu tenho muito mais do que evoluir, entendeu? E minha sede de vitória e de luta é sempre muito grande. Excelente. Vamos dividir com a gente. Eu queria saber de um momento ou momentos, tanto profissionalmente como pessoal, coisas que te marcaram. Não necessariamente precisa ser uma luta, também se for não tem problema nenhum. Momentos que te marcaram pessoalmente e profissionalmente. Pessoalmente foi uma coisa que me marca até hoje. Toda vez que eu tenho a realização que eu tenho uma filha e essa pessoa está crescendo e está se tornando como... Quando ela nasceu, para mim, foi algo que não foi um choque. Como muitos amigos meus que falaram para mim que teve a realização imediata, eu não. O meu demorou um pouco. O meu começou a ter uma relação quando eu comecei a ter um diálogo, quando ela começou a expressar de uma maneira ou outra, a gente começa a ficar mais conectado. O nascimento dela, para mim, não foi assim aquela... Você me entende? Estou falando, tem as pessoas que ficam em estado de choque, assim. Para mim, eu não sei porque se a gente é competidor ou não, eu levei isso assim bem calmo. Eu tava ali na mesa de cirurgia ali, acalmando do lado ali, vi todo o processo, como nada tivesse acontecendo assim. Não sei porque a gente está acostumado com aquela palpitação de competição. Então é uma parada que, tipo, tava igual, não soube administrar, mas assim, definitivamente uma realização pessoal ter sido pai e também por esse motivo de eu tentar sempre da nossa melhor versão, poder mostrar para eles e poder ensinar o que nós temos de melhores e isso daí é uma realização muito boa pessoal. Profissional, ultimamente o que eu venho fazendo muito, né? Eu sei que isso daí é muito importante, mas assim, eu venho analisando assim a gratidão como em todo, né? Então, assim, como eu vejo tudo, como eu vejo sempre uma luta, ou a outra luta, eu sempre vejo assim, eu sempre comemoro elas, entendeu? Como fosse assim a luta mais grande em si. Mas assim, pelo fato de eu estar fazendo parte de um esporte que eu já tinha essa visão desde criança e que era algo que eu queria para minha vida e que isso acontece, uma realização profissional, de eu poder fazer algo que eu tenho prazer em fazer, isso daí para mim o meu trabalho é algo que eu tenho prazer em fazer, então isso daí para mim é uma realização profissional, pessoal muito grande. Excelente. Aquela pergunta, acho que todo mundo quer saber. Não é essa que eu vou falar da próxima luta, não. Essa é depois. Essa é depois, se você já tem um oponente, vai lutar quando, já foi anunciado ou não. Eu deixo você à vontade. Com quem que você gostaria de fazer uma revanche ou o que você ainda não lutou ainda que você gostaria de lutar? Uma luta, uma revanche contra o Frank Edgar seria uma luta que seria bem interessante no futuro próximo. Não sei se ele ainda continua lutando, eu não sei. Sim, Depois da última vez que aconteceu. ele parece que teve uma cirurgia no quadril. Parece que ele já recuperou e ele vai lutar agora. Ele vai lutar contra o Sean O'Malley, eu acho, ou parece que o Sean O'Malley não. Não, ele vai lutar com o Marlon Chito Vera. Exatamente. Ele vai lutar com o Marlon Chito Vera. E é uma luta. É uma luta que seria uma luta interessante. Outra luta também que seria interessante também, e uma luta que faria sentido. Dominick Cruz seria uma luta também que seria uma luta muito interessante. Se essa luta. Concordo plenamente. Seria uma luta muito boa. Dominick Cruz, ex-campeão, defendeu o cinturão, acredito, por 2 vezes, tem um estilo único. Uma lenda do esporte também, então isso daí também seria uma luta bem interessante. Com certeza. Vamos torcer que isso aí de repente aconteça. Vamos botar no pensamento positivo. Concordo plenamente. Uma história muito
sinistra, uma história assim, não sei, da tua infância, teus amigos, alguma coisa assim que você lembra e fala, meu amigo, isso me marcou muito. Isso aí foi, porra, eu trago comigo até hoje. É, isso daí foi algo que, na verdade, me marcou. Isso daí me marcou e te contar a história, foi uma história bizarra. Nós tínhamos, eu tinha ido passar umas férias com um amigo meu da escola, que os pais dele tinham uma casa no litoral sul de São Paulo, chamado Peruíbe. Nessa que nós chegamos lá para visitar, ia passar um tempo, meus pais iam me deixar lá, 16, 15, 16 anos. O moleque estudava comigo, os pais dele tinham uma casa em Peruíbe, nós íamos passar umas férias, acho que uma semana, meus pais iam para outra cidade, próxima ali, na casa da minha avó, que tinha no litoral. Nesse período que ele me deixou lá, meu pai foi ver uns amigos, próximo, numa cidade que ele tinha, e nós ficamos ali na casa. Nós demos conta depois, eu estava conversando com esse meu amigo, a irmã dele estava morta no quarto. Tinha morrido 8 horas antes de a gente ter chegado lá. Ela teve um AVC, que ela estava, na época, fazendo um tratamento muito forte de emagrecimento. Foi mais ou menos que a gente ficou sabendo por cima, que depois não tive muito contato com a família depois de um tempo, eles desapareceram, e aí não tive muito contato. E aí nós entramos no quarto, entramos na casa, escutei uma gritaria, o pai falando, pelo amor de Deus. Na hora que eu entrei lá, nós vimos ela na cama, aí eu olhei assim, aquilo ali foi um choque para mim. Com uns 15, 16 anos ali, aquilo ali foi um choque, aquilo ali me marcou, entendeu? Pô, imagina, né? E a galera achando que foi uma historinha legal, né? Não, foi Não, rock and roll essa. Já para ver já que a loucura é grande. total. E nessa época. Não tem girassol. Pô, eu mesmo não esperava, eu mesmo não esperava. Eu mesmo não esperava. Mas na tua época de adolescente, né, os 16, 17 anos, você não era um brigão, você não era um cara que. Era essa época que você brigava na ida e na volta? Já era É, essa época? na verdade, a briga foi sempre bastante natural, né? Desde quando eu era criança. Meu pai jogava bola num time de sexta-feira e, e os caras quebravam o pau sempre. E eu de molequinho ali sentado na bola, né? E achava um barato. Aí fui crescendo, aí as mesmas brigas, mas aí já começou a ter arma. Aí eu lembro que a gente tinha que correr para baixo dos carros. Então, da história de criancinha que era só porrada, meio com arma depois. Se meu pai tiver na live aí, ele vai rachar o bico. E aí, então, eu tinha um pouco de receio num dos bairros que nós tínhamos morado, pelo motivo de algumas crianças ter faca, assim, tal, em colar em grupo. Mas a gente não levava. Ai, meu pai deu risada Ele aí, tá rindo, mas, tá rindo. mas a gente não levava desaforo. E eu lembro que na época, às vezes, a gente ia jogar bola, os caras viam, tomavam minha bola, e meu pai sempre falava pra mim, tipo, ó, é o seguinte, se o moleque for da sua idade, você tem que desenrolar. Se for maior, deixa comigo. Aí, então ele meio que me dava esse suporte. Eu, como criança, entendeu? Isso daí era qualquer motivo, era motivo de briga. Eu não procurava briga, mas também eu não evitava. Na hora que ela vinha, a gente, eu welcome. Você não evitava, não. Você não queria sair nunca da briga, né? Pelo que Mas, eu conheço. mas aí foram, mas assim, mais briga assim, com a mesma galera, assim, não era uma coisa de gangue, era coisa ali com a galera do bairro, era muito com os primos, era muito assim com a galera assim, que a gente, ó, de vez em quando, uma galera outra, mas aí conforme eu fui ficando adolescente e adulto, então aí, como eu já estava competindo, então eu já não saía mais, já era uma coisa já que o esporte, o jiu-jitsu, principalmente, me deixou focado. Aí o Ivan dando risada aí. Zona Leste é isso aí. Verdade. Tá todo mundo aqui. Aí, mano, falei pro Cora, ele falou, pô, mas você não brigava muito? Eu falei, pô, mais ou menos, era uma briga para ir pra escola e uma briga para voltar para casa. Ele tá aqui. Zona Leste é isso aí. Pitu também é de lá. E aí, mas isso daí, depois, daí foi bem na época de criança mesmo, o princípio de adolescência. Depois que eu fui ficando mais velho, o meu foco era outro, meu foco era competir, eu já queria já
entendeu? Já me alimentar melhor, então já não ficava perdendo hora com ninguém em rua e dando rolê para lá e para cá. Era em casa, vendo luta e querendo descansar, porque no outro dia seguinte eu queria me empenhar novamente. Aí o Léo sabe também, ó, ZL total. Tem um aqui, tá dizendo boa noite, eu acho que é Iti, eu não sei dizer exatamente qual é o nome. Lembro de tu desde Ramudi, Ramuai, Ramuai, do Tatuapé, Tatuapé. academia de Muay Sucesso, Thai, é. Pedrinho. Pô, o cara que mandou mensagem. Quem que é, mestre? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui. Eu não consigo. Tem uns nomes estranhos, ACCHTTI. Ah, então não tem E, nome, show. não dá para mim. O Léo também. O Léo é daquela mesma área. Os pais, o Léo Que tá Léo? aqui Léo na live. Capoeira? O Léo Capoeira tá aqui na live, Ah, aqui é apareceu. verdade, O tá pai, aí, tá o aí. pai dele dava aula de capoeira no mesmo bairro ali onde nós morávamos. Inclusive, a minha irmã mais nova, que mora aqui, foi aluna do pai do Léo desde a época de criança. Eu vi o Léo criança, que tem a mesma idade que a minha irmã, então eu tinha mais ou menos 16, 17 anos. Minha irmã tinha acho que 5 ou 6, e foi esse período que eu conheci o Léo, que eu levava minha irmã na academia do pai do Léo. Léo também é outro que não devia brigar nem nada quando era criança. O Então, Léo não. O Léo não. O Léo, ele foi educado com mais carinho. eu imagino. Tá rindo aqui. É. Deixa eu ver. Vamos botar mais perguntas aqui, gente. Alguma pergunta para o Pedro? Vamos botar pergunta aqui. Pô, tem uma galera aqui. Aí o Léo falando, eu tinha uns 6 anos. Pô, então você já se conhece há muito tempo. Conheço a família do Léo. Que maneiro, muito maneiro. Principalmente o treino entre vocês é super amigável. Total. O Léo, o Léo, ele é bem habilidoso mesmo. Com certeza, Eu sempre falei para ele isso daí, para ele acreditar que tem habilidade muito boa mesmo para chegar muito mais longe do que ele imagina. com certeza. E é um moleque dedicado também. Também Moleque acho. dedicado, É. dedicado. E bem sortudo. Não vou nem entrar no comentário, mas ele é bem sortudo. Ele sabe o que eu quero dizer com isso. Aproveita esse sorriso, hein, Léo? Grande Pedroca. Quem é isso aqui? Kleber Falcone. Sabe quem é, Pedro? Grande Pedroca. Figura importantíssima na minha caminhada do Claro, jiu-jitsu, que é meu ganha-pão. claro, claro. Ah, o Kleber Falcone Kleber Falcone. Kleber Falcone, assim, ele é um grande amigo. Se for o Kleber que eu tô pensando, ele conheci na época, ele treinava com a gente numa academia no Tatuapé. Uma pessoa fantástica também, que fez parte aí Eu dei bastante aula, né? Não sei, acho que você também deu muita aula também. Eu dei bastante aula, comecei a dar aula, eu dava aula para um professor de jiu-jitsu, desde a faixa azul, aí de faixa roxa eu já juntava uma galera da escola, a gente já tinha uns tatame, a gente se juntava na casa de uns caras que moravam em casa e tinha garagem, a gente treinava. Aí de faixa marrom já estava dando aula já em academia, faixa preta, nos Estados Unidos, dei muita aula também, ah, em Los Angeles quando mudei para lá. E eu sempre achei muito legal, porque pô, eu via a galera, às vezes, trabalhando de outros tipos de coisa, e eu tive ali a oportunidade ali de dar aulas em academias grandes ali, como a do Babalu, o cara também da escola antiga aí do MMA, dei aula na academia do Aloísio Silva, que você deve conhecer, das antigas. Sei que é. Aloísio, fera, 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 me deu uma moral nos Estados Unidos. Dei aula na academia dele durante muito tempo. Foi um cara que foi uma pessoa assim, muito, muito, muito. Uma pessoa que eu tenho bastante carinho também. Aloísio Silva. Nossa, gente finíssima, duro. Tem uns tempos atrás aí, que eu fui lá na Califórnia, ele falou: pô, você já se falado que você ia vir, eu trazia o Kimura. Casca grossíssima. Olha só, uma pergunta aqui para você do SSS 6670. Você vai mudar de categoria? Mudar de categoria é algo que eu não rejeitaria. Eu só devo, como eu sou um cara que também, para mim,
como eu caminho em off. Quando eu digo caminho em off, para as pessoas que não sabem, meu peso em off, meu peso assim, sem, Fora do camp. fora do Tempo de... camp, fora do camp. Isso não significa que é o que você come o que você quiser, não. Que a vida de lutador profissional, Conan sabe muito bem disso, é uma vida regrada, é uma coisa que a gente faz no dia a dia. Não é só um período de competição, um período de dieta, um período de camp. Isso daí, o camp começou há 15 anos atrás e vai mais durante 10 anos, entendeu? Então é uma coisa que no dia a dia a gente faz as nossas escolhas. Então, voltando ao assunto, devido a o meu peso ele se mantém em pounds 155, 156, que isso já faz uma diferença de 30 pounds. Então seria algo assim que eu deveria, que eu tô analisando formas assim com profissionais para ver se eu consigo fazer isso de uma forma saudável e uma forma que eu consiga performar da mesma maneira que eu performo na minha categoria. Eu sou um cara que sempre travei grandes lutas. As minhas vitórias, tive sempre muitas vitórias por nocaute, finalização. As minhas derrotas foram lutas que foram bem parelhas. Então eu acredito que sou um cara que ainda tenho, mesmo com a opção de descer de categoria, eu acredito que eu tenho ainda muita lenha na categoria galo. E os caras que eu ganhei coisas de não muito tempo atrás são caras ali que estão lutando ali pelos cinturões, os próximos desafiantes. Então é só questão de tempo, uma luta ou duas, para jogar a gente na nata ali de novo. Porém, se eu conseguir fazer isso de uma forma que seja saudável, uma forma que o meu corpo suportaria, eu não acho eu não acho nenhum ponto negativo em relação a descer de categoria, novos desafios, novas lutas, entendeu? Objetivo mesmo, mas ali é sempre vamos ver, é uma coisa aí que eu deixei. É um planejamento que pode ser futuro, né? Vamos Eu aguardar. deixei, É sempre uma opção. quando eu pensei nisso daí, começar a levar a sério, o senhor sabe, nós tivemos começamos a ter propostas de lutas na categoria galo. Então é uma proposta, então vai ser uma fase que a gente vai deixar para o futuro próximo, então, Exatamente. pelo fato de a gente estar negociando as próximas lutas na categoria galo em si que o UFC ofereceu. Então você acabou de responder aqui, acho que é Didija Cabral, previsão da próxima luta, ele já acabou de responder. Isso aí está sendo negociado, é só aguardar. É só Teve aguardar. notícia, Eu acredito que em coisa de meses assim a gente já vai ter já a data e oponente, acredito. Mas por enquanto, no momento, nós estamos em negociações. olha só, uma pergunta aqui do Artiga, acho que é Artiaga, é isso mesmo, Artiaga, Tiago, eu acho que é isso aí. Sempre lutei Muay Thai, já dei início no Jiu-Jitsu e estou migrando para o MMA. Qual o conselho a deixar, Pedro? Pedrão? Aconselho continuar com os treinos de Muay Thai, que a gente sabe o quão bom aperfeiçoarmos em todas as áreas que seja possível na parte de combate, ainda mais hoje em dia, que é um esporte em ascensão, um esporte em constante evolução. Então, quanto mais completo você ser em todos os requisitos de combate, você vai levar vantagem. Então, eu aconselho que você treine jiu-jitsu. Eu acredito que você tenha mais ou menos o seu estilo padrão e que você trabalhe em cima do seu estilo padrão, mas sabendo que treinar o jiu-jitsu, o wrestling, o muay thai, o boxing é coisa assim que eu acredito que é o dever de casa nosso, tá? Pim, 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 checar todos os dias. Acrescentando na sua resposta, Pedro, sem ser intrometido e mal educado, o que ele quis dizer, o Tiago, é que você tem que falar fluente como ele fala. Ele fala fluente. O Pedro não sabe um pouquinho de cada coisa. É igual aquele cara que fala assim, você fala inglês, falo thank you, bye bye. Isso não é falar inglês. Falar inglês é você conversar, ter uma conversação. Você falar sem você pensar. Isso é fluência do MMA.
Para você trazer todas essas áreas juntas, você tem que procurar uma fluência, aquilo que você domina. Isso que faz um lutador nível Pedro aí. É exatamente dessa maneira. Onde você botar ele, se você botar na água ele nada, se botar na terra ele corre, jogar bicicleta ele anda, não tem pergunta, tem resposta. Não poderia definir melhor. É isso que faz a diferença, né? Acredito que um bom wrestler vai ter uma diferença, um bom jiu-jitsu, o cara do jiu-jitsu, um bom do boxe. O Kyoji aí, esse japonês. Kyoji-san! Aí na hora ele já falou, opa, falou comigo. Falou comigo. Porra, um cara super adorável aqui na TT. Não tem quem não goste dele, cara. Não tem aqui quem não goste dele. Você chegar ao topo, irmão, treinamos juntos lá na ATP Fit no Tatuapé. Pô, que legal, Dallas, Rota. Valeu, brother. ATP Fit, eu lembro. Fica à vontade, Pedro. Vê aí se alguém tá falando com você, pode responder. Tati tá falando aqui, Pedro tem tudo para ser o futuro campeão da categoria. Com certeza. Isso nunca foi dúvida. Muito obrigado, Tati. Isso nunca foi dúvida. Nunca foi, nem vai ser dúvida, nunca. Então, eu acho muito importante isso daí, né, mestre? Eu acho muito importante, igual o senhor estava falando, né? Essa ligação, né? Como o MMA ele é um esporte e o esporte ele é envolvido em várias artes marciais. Quem é igual um exemplo que o senhor dá várias vezes, é igual um cara que toca violino. Se ele errar uma corda, o som vai ficar aquela coisa assim, exatamente. Que não vai perceber. Então, eu acredito que isso em relação ao esporte, MMA, principalmente, eu falo do MMA porque eu não tenho muita prática em outros tipos de esporte. Foi algo que eu me dediquei desde a minha infância, entendeu? Joguei pouco futebol, porque eu sempre gostei da luta em si. Então, eu posso dizer pelo MMA em si. Então, o quanto melhor e mais produtivo você ser desenvolvendo as áreas diferenciada do boxe, do Muay Thai, do Jiu-Jitsu, depois ver um estilo que se caracteriza a pessoa, aí você trabalha os pontos fortes em cima Com certeza. do estilo, da estratégia e é sempre constante evolução. Sempre vai errar, vai aprender, vai evoluir e vai continuar. Com certeza. Aqui o Ruth está pedindo para a gente dar um alô para o Vitinho. Vitinho está cortando peso, ele luta na sexta-feira, Pedro. Vitinho tá aí. Duríssimo, falta pouco. Ele falou que ele só faltava 20 pounds hoje de manhã. Agora ele deve estar caladinho. Brincadeira. Tava faltando, não. Pode zoar mesmo que, meu amigo, quando ele não está cortando peso, ele está no peso normal, aqui entra a gente, ele fala pra cacete. Ele é um cara que não tem a maquininha dele não desliga. Aí, a única hora que ele desliga, que ele fica sem falar nada, é quando ele está cortando peso. Porque aí já perdeu as energias, não tem mais nada. Mas vou te falar, fiquei surpreso hoje, porque ele foi na academia e desenrolou lá um tempão com a gente. Meu, eu vou te falar, nessa parte ele é que nem você. Ele tem a parada calculada precisamente nos números. É tal dia, tal hora, eu faço isso, eu corto aquilo. Meu amigo, surpreendente. E treina igual maluco. Treina que nem maluco. Falei, velho, 4 treinos por dia, eu falei, não vai dar liga. O Vitinho, não sei se todo mundo sabe quem é, foi campeão do Titan, que é um evento regional aqui, que é conhecido, passa no Fight Pass, e ele tem algumas vezes, dependendo do corte de cabelo, ou então da barba mal feita, ele fica a cara do Rickson, né? É um Rickson pequeno. Aí, ó, aqui o Léo falou, né? O Léo falou assim que ele tem um motor V8 na língua. É verdade. Tem mesmo. Aí aqui, ó, o Rota Dallas estava falando aqui que eu te encontrava no metrô várias vezes, indo e voltando dos treinos do Barbosa. Maneiro. O treino era um pouco longe, eu tinha outra coisa também, eu morava na Zona Leste e o centro de São Paulo, a gente tinha que pegar um ônibus e um metrô e andar. Então, fora isso também, para chegar no treino também, a gente tinha que cruzar a cidade ali também. E foi isso que a gente estava falando em questão da disciplina, né? Então, quando a gente quer alguma coisa,
quanto nós queremos respirar, então a gente, Com certeza. a gente consegue, É verdade. entendeu? Isso Olha o Rudes daí. aqui falando que ele está rindo aqui. Não consegue falar nada, mas está rindo. O Vitinho está rindo lá, perdendo peso. Aqui, ó, mestre, ó, o Vander tá falando aqui, Conan. Fala da luta do Belfort e do Anderson sábado no box. Você quer dar uma opinião, Pedro? Diga você. Você assistiu a luta? Não, eu assisti É, depois, só o momento que ele nocauteou, eu não assisti a luta esse final de semana. na verdade, dar uma opinião técnica, né? Eu não sei das condições do Holyfield, eu não sei se ele estava treinando, estava preparado. Ele me parece fisicamente que, né, estava tendo algum tipo de atividade, mas não acredito que era para fazer uma luta, mesmo numa idade, né, não ser uma luta tipo título de como era antigamente. Sim, Porém, eu levo isso, primeiro de tudo, né, como uma oportunidade para as pessoas poderem lutar, diria assim, né? Cada um fazer o seu trocado, o seu dinheiro, né? É uma maneira de você continuar, de uma certa maneira, acredito na sua paixão pela luta. Eu só acho que deveria ter um pouco mais de equilíbrio, né? Como ele não entrar na última hora, é maneiro, né? Super vendável, né? Holyfield contra Vitor Belfort. O Vitor, eu sei que ele sempre está treinando, ele sempre está, né, se mantendo ativo. Porém, vamos, né? Eu acho que isso é uma coisa nova, né? Eu gostei da luta do Anderson também com o Tiro Ortiz. Eu acho que estava ali tava meio sem peso, sem medida, né? O Ortiz não tinha nada a ver quando lutava no MMA, ele não era bom de strike, pelo contrário, o negócio dele era agarrar, botar para baixo, né? Fazer aquele amassa de ground and pound e, porra, pegar um Anderson Silva pela frente, meu amigo, é difícil, entendeu? É eu uma luta. não vi a luta, não vi a luta, eu vi depois só, depois eu vi no dia seguinte, a gente que tem filho pequeno, a gente sabe que na hora que ele vai pra cama é o momento que a gente aproveita para assistir um filme, Exatamente, para dar uma exatamente. descansada. Aí, mas o que eu vi depois no highlight, pareceu que eles estavam, até mesmo o Holyfield, em uma forma física boa aparentemente, né? Com a idade dele. Exatamente. É o que eu pensei também, o que eu vi também. Mas E a gente não sabe, né? O fato de ele aparentar fisicamente em shape não quer dizer que ele esteja treinado para uma luta, né? Mesmo numa exibição como foi. Eu não sei se eu posso chamar de exibição, porque me parece que, meu amigo, nocautear o outro, isso não é exibição. eu, sabe o que eu achei muito legal? O fato de agora eles começarem a promover, e tomara que dê certo, sabia? A gente começar para pessoas imagina, por exemplo, hoje em dia a gente vê, imagina hoje o mestre De La Riva contra o mestre Barbosinha. Então seria, acho que uma coisa Seria, que venderia muito no pô, seria um jiu-jitsu. espetáculo, com certeza. Jiu-jitsu. Com Pô, certeza. imagina as duas escolas, uma escola da Guarda de la Riva, um gênio, outro ali, judoca com uma pressão, ganhou mundial em cima do Roller, ninguém conhecia o Barbosinha na época, o cara tá aí competindo até hoje ele faz outra casada aí, então eu acho que tomara que isso daí, jiu-jitsu, não tem, a gente está tirando totalmente um requisito de saúde ali, de algum, tá falando assim, de jiu-jitsu. Com O certeza. MMA, ele já é um esporte que ele já deve ter alguns cuidados pelo impacto e pelo dano que isso pode causar em si. Mas mesmo assim, se as pessoas assim, igual assim, o Oscar de la Hoya que eu vi aparentemente nos vídeos aparecendo, isso era uma luta que seria uma luta que eu me interessaria assistir, o de la Hoya com o Belfort. Eu acho que seria uma coisa assim que Acho que teria mais mais justo. equilíbrio, né? Teria mais equilíbrio, Eu achava que né? seria. Eu tava querendo ver essa luta, na real. Aí depois que teve a troca, aí eu falei, não me interessei, não me interessei. Eu, na verdade, assisti depois que já tinha acontecido. Eu também. Como você falou, né? A gente tem filho, pô, eu também tenho filho pequeno, então tem que dar atenção. Quando está em casa, eu procuro, vou depois e assisto, mas não na hora. A Tati perguntando aqui, já pensou quando é de volta? Não, pô, não tem condição, meu amigo. Tem muita coisa
Porra, para mim parar de tudo que eu faço para poder treinar, nossa Não. senhora, não tem como. Vai também de pessoa para pessoa, E, objetivo para eu, objetivo. eu, Quem eu, não eu tenho sabe, 150, eu tenho 150 filhos, né, Pedro? e 150 filhos. quem não sabe aqui na Porra, live, o Conor ele é o head coach da América Top Team, academia que está indo para o terceiro ou quarto ano consecutivo de melhor academia do ano, mas três ou quatro? vamos pro quinto, se eu não me engano. Quinto Quinto. ano. Então ali o foco ali do Conor hoje em dia é estar com os atletas ali falou aqui, Messi, mais de 150 lutadores ali? 150 filhos. 150 lutadores ali, que isso daí, filho, é porque tem uma relação, certa responsabilidade e isso daí requer muita disciplina, muita atenção também. O trabalho em si ali tem que ser muito É delicado que as pessoas não têm ideia, não, Pedro, sabia? Vê assim, pelo tipo assim, não, mas nível, entendeu? deve ser uma academia normal. Não tem nada E de normal aqui. E cada luta ali que a gente luta deve ser uma luta ali. Nunca te perguntei isso, mas deve ser uma luta, porque quando os meus amigos meus, as pessoas que eu conheço lutam, nossa, é a mesma sensação que eu tivesse lutado, que eu tivesse lutando. Uma ótima pergunta, Pedro. Eu vou dizer para você o seguinte: todas as lutas eu vejo elas super importantes, mas tem lutas de lutadores pela afinidade, não que eu quero botar de uma maneira que eu não vá magoar ninguém, machucar ninguém, mas existe pessoas como filhos. Você tem mais de um filho, pode ser que você tenha mais afinidade com outro filho do que com outro. Não é que você goste menos, mas você tem uma afinidade, vamos chamar dessa maneira. E com os que eu tenho afinidade, eu quero que ganhe mais do que ganhe. Eu não sei se deu. Tá entendendo? Eu quero que ganhe, mas mais ainda. Total. Não, Entendeu? faz Porque sentido tem. total. Porque existe uma amizade, não é só uma coisa treinador. E a maioria dos que eu estou envolvido diretamente, né, que eu sou o head coach, além da TT, mas deles também, no camp deles, eu acho que aí fica mais ainda uma. Tem mais um apego, tem mais uma coisa que você fala, pô, meu irmão, eu quero que o cara ganhe, eu quero que todos ganhem, eu queria fazer 150 campeões, mas existe o que tem mais afinidade e você sente, né? Você vibra, você entristece com ele, você chora com ele, tá entendendo? É uma coisa assim muito íntima, é uma parada assim, um relacionamento muito, né, cara? Chega a ser meio até difícil de descrever, mas É é mais ou menos verdade. por aí. É verdade mesmo. Igual você falou, a intuição ali, entendeu? É o relacionamento que desenvolve com a pessoa ao decorrer e existe pessoas que nos atrai mais do que outras. Isso daí é quase impossível de não acontecer, entendeu? As pessoas têm caráter, as pessoas têm personalidade. Isso daí a gente vai ali vai ali traçando ali os tipos de pessoas ali que nos identificam. Isso daí faz meio parte Até da porque a seleção. intimidade aumenta, né, Pedro? A gente conversa, nós dois, por exemplo, a gente não fala só de luta, né? A gente fala de família, de relacionamento e de Na a verdade, acho que fala de intimidade. luta de menos. Acho que é o menos que a gente Menos que a gente fala, conversa é eu acho isso. que é de luta. A Isso não que é ser no legal. camp, né? A não ser durante Mesmo o assim, camp, mesmo mas é, assim, é muito, é quando a muito, é gente sai muito. para jantar ali, quando a gente se encontra no hotel ali, a gente raramente fala de luta. Isso daí é verdade mesmo. Então na verdade é uma parada assim é uma coisa meio família, né? Porque a gente acaba se entrelaçando num relacionamento de que sai da parada de treinador e lutador, né? Você quer que a pessoa chegue ao sucesso, ao máximo, ao topo, porra, você quer ver aquilo acontecer. Não é só aquilo assim, então tá bem, 3 meses, daqui a 3 meses a gente se fala. Não é o caso, né? A gente se fala, meu irmão, mesmo que você não esteja no camp, mas, porra, a gente sempre está conversando, sempre está falando com o outro. Então, Sem dúvida. na verdade, a mesma felicidade, a mesma tristeza bate junto. É verdade. É Faz sentido verdade. total. Quem são os melhores lutadores brasileiros da atualidade, Pedro? A pergunta aqui do Vander Polaco. Os melhores lutadores brasileiros da atualidade que continuam competindo. Ó, Wander, o que eu vejo de melhor, eu não analiso pelo recorde, eu analiso
como eu gosto de lutas que são atrativas, não é um tipo de luta que o público que gosta, mas é uma luta que eu me contento. Então, além de eu fazer alguém feliz, eu tenho que ver se aquilo me propõe alguma felicidade. Então, era a maneira que eu me sinto feliz, que eu me sinto bem, confortável lutando, é da maneira que eu luto. Então, aos lutadores que eu gosto, que eu faço essa análise de melhores, então vai partir desse requisito de show. O Edson Barbosa é um deles, eu gosto muito da luta do Edson, são sempre lutas atrativas, lutas que tem ali bastante parte da trocação. Por eu ter uma base muito grande de jiu-jitsu, eu gosto mais da luta quando se desenrola em pé do que uma luta quando, vamos dizer, que a pessoa procura o clinch, como o Jorge St-Pierre e o Khabib, são lutadores que a mim não me interessa assistir. Eu já sempre gostei de assistir o José Aldo, eu sempre assisti, gostei o Frank Edgar, mesmo as quedas que ele davam, mas era uma categoria muito rápida, os caras levantavam, então era bastante boxe, era bastante ação. Eu sempre gostei do Minotauro, gostei do Vanderlei Silva. Algumas lutas do Anderson Silva sempre eram atrativas também. Outro lutador que eu sempre gostei de assistir, brasileiro, ah, enfim, eu acredito que esses são agora em mente os lutadores que os brasileiros. Mas aí a pergunta está falando da atualidade, né? Então, da atualidade, eu acredito que os brasileiros da atualidade, o Edson é um cara que luta, que está na atualidade, é um cara que eu acho ele um dos melhores. O José Aldo, mesmo meu último oponente, eu sempre considerei ele como um dos melhores lutadores brasileiros da atualidade. E por aí temos outros lutadores também. O companheiro de treino, Marlon Moraes, eu acho ele também um cara top também. Um cara que tem ali. Voltou? Voltou? Acho que caiu. Voltou, voltou, voltou. Acho que Não, foi e quase voltou. acabou a minha bateria. Então, eu também um cara com muita habilidade ali também. Eu tenho a felicidade de poder treiná-lo. E é um cara ali também que bem perigoso, um cara bem explosivo. E e é isso daí. Hoje em dia eu seleciono bastante as lutas também que eu assisto, entendeu? Antigamente eu assistia todas as lutas, então agora é um período que eu tô assistindo mais a luta assim, das pessoas mais próximas, pessoas da academia, ou as pessoas assim, que eu gosto de ver lutar. E é isso aí, mestre, eu tô com 5% de bateria. Se apagar Eu aqui, vou. meu celular Não deu tem pau. problema, eu vou. Não, não tem problema nenhum, não. Já te agradeço desde agora. Não vou esperar a bateria acabar e você sair sem um agradecimento de ter dividido esse tempo com a gente. História, porra, a sua vida e todas as coisas maneiras que você contou. Muito obrigado mais uma vez. É, porra, não tem nem como te agradecer. Todo mundo, acredito que todo mundo esteja esperançoso para saber já já quem que você vai lutar e quando você vai lutar. Então, pessoal, fica ligado aí que daqui a pouco a notícia vai chegar. Já sabe que é guerra. O Pitbull morde, mas morde de verdade. Digo de conhecimento pleno, que eu conheço a figura, sei como é que ele é. Então, já sabe, já espera que nesse dia vai ser guerra. Olha o Vai macarrão ter aí. guerra. Macarrão já chegou aí. Tá no Brasil de férias. O Valeu, único que tira Léo. férias aqui. João Paulo. Valeu. Então, Mestre, muito obrigado também pelo convite. Uma honra aqui ter participado aqui com o senhor. E é isso aí. Amanhã estamos junto lá. tamo junto aí. Te vejo então, Pedroca. Valeu muito, 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 muito obrigado mesmo. E é isso. A gente se vê amanhã. Grande abraço. Se cuida. Gente, vou ficando por aqui. Só para dar um salve aqui, Bruna Silveira, Life Change PO, Tati. Deixa eu ver aqui mais gente. O Pedro já está com a bateria já ruim, então já foi. Léo Capoeira. Valeu, Léo. Valeu pelo prestígio. Deixa eu ver se eu não consigo dar um alô para todo mundo aqui. O Jeremy, Gray Conditioning Coach, Rafael Carvalho. Tem aqui, deixa eu ver, tem uma galera aqui que eu não pude falar no começo, então, mas fica aqui o alô para todo mundo. Doutor Osvino, muito obrigado pela atenção. David Carvalho, David, isso mesmo? É ele mesmo, grande desenhista, amigo. Deixa eu ver aqui, só para poder
dar um alô para a galera. E não deixem de se inscrever lá no YouTube, hein, gente? Por favor. Não deixa não, hein? Esquece não. Então é isso. Viajando para Vegas amanhã de manhã. É isso mesmo, David Carvalho estava aqui. Vai ter 4 atletas da gente lutando no UFC. Assistam. Semana que vem tem o Josh Silveira, meu filho, lutando no LFA pelo título. Em seguida, logo em seguida, no sábado tem Marlon com o Big, Jairzinho. Ótimas lutas. É isso então, gente. Até sexta-feira tem Papo Real de Vegas, hein? Não prometo que vai ser no horário certo, porque ali tá aí, ó. Hotel Coconut Creek aqui também. Coconut Creek. Pô, quase que não sai, gente. Roberto, Bruna, valeu pela presença. Everton. É isso então. Tô ficando por aqui. Uma boa noite para vocês. Abraço. A gente se vê na próxima quarta-feira. O convidado, se tiver um convidado, eu vou dizer, senão não vai ter convidado. Mas fica aqui o aviso. Estamos aí com uma série de gente. De repente vai ter. Cavalheiro, e aí, tudo bem? Fica aqui o aviso. A gente se vê na sexta-feira no Papo Real. Valeu, gente. Boa noite. Valeu.